Porque se a gente for falar de grafologia é uma arte que é muito antiga, que começou lá na China, né? Ela, na verdade, as pessoas acham que a grafologia começou há pouco tempo, não, mas ela começou há muito tempo. Começou na China, depois passou por vários outros países, chegou na França, Estados Unidos, Suíça, e até chegar na gente, né? O que abrange mais a grafologia? Ah, todos nós temos, na verdade, a nossa digital, não é? Cada ser humano, quando está na barriga da mamãe lá, vai tateando a barriga da mãe, é onde começa a formar, com 4 meses de idade, o tato, né? A tatiloscopia, que é o tato na barriga da mãe. Então, com 4 meses de idade, você já começa a formar a sua identidade, vamos dizer assim. E cada indivíduo tem uma. E a escrita é a mesma coisa. A escrita, ela é uma particularidade que nenhum outro ser humano tem igual. Por quê? Porque quando você escreve, ou quando você vai fazer um ditado, alguma coisa, você escreve com as mãos, mas quem interpreta é o seu cérebro. Então, se eu for querer falsificar uma assinatura sua, eu posso até tentar, mas jamais eu vou conseguir chegar ao elemento do seu cérebro, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque é individual, é uma coisa muito individual, muito particular, e hoje a grafologia é uma coisa que antigamente não se falava tanto, mas hoje eu não vou falar que está na moda, mas muita gente hoje usa grafologia para tudo. Tanto que você usa no banco e em outros lugares também você usa as suas digitais. Até para poder analisar os candidatos, né, Exato, para um emprego, também estão usando muita questão exatamente. da Não só a grafologia. grafologia, como a psicologia e a psicanálise, né? Quando a pessoa vai fazer aquele teste lá, que todo mundo acha que é um teste para retardado, vamos dizer assim, desculpa falar assim, que é dos pauzinhos, né? Mas aquilo ali tem um elemento muito grande, que quem está analisando aqueles traços, ele está vendo a pessoa. Aqueles traços, eles revelam quem sou eu, na verdade, né? Se sou uma pessoa agressiva, se sou uma pessoa que tem atitude, se sou uma pessoa que sou mais lenta, se sou introvertido, extrovertido, e a mesma coisa acontece na grafologia, né? Dependendo da letra, ela é uma ferramenta, sabe, fascinante. Ela consegue analisar a personalidade, o caráter do indivíduo de uma maneira tão fácil, com os traços que você faz, as curvas, a pressão da caneta. Então, a grafologia hoje ela é muito importante. Então, a grafologia ela vai ajudar nisso também, né? Porque aí, como a gente já tem a grafotécnica, a gente tendo a grafologia é um a mais que, né, que vai ajudar no nosso currículo para poder ter Sem as dúvida alguma. nomeações, né? E como que a gente pode usar na grafotécnica, na análise das assinaturas, a gente usar a grafologia? Vamos lá. Vamos partir para o seguinte: existe uma direção de escrita, né? Eu sempre digo isso. O que indica isso? Né? Ela vai indicar otimismo, ambição, enquanto a escrita, quando você desce ela, indica uma pessoa pessimista e desanimada. Então, quando você for a um fórum, uma vara, você faz da melhor maneira possível, mesmo que seja, você pode fazer pelo computador, ou muitas das vezes, como já me pediram, vou fazer uma carta em punho. Por que que eu quero participar daquela vara, né? É onde você vai usar a escrita. Isso vai te ajudar bastante. Os aspectos emocionais que você vai chegar no fórum,
como você vai se apresentar, né? Os aspectos da grafologia que mais falam, são mais lactantes, a pressão, a velocidade da escrita, ela indica o estado emocional da pessoa, como estresse, ansiedade, né? Felicidade. A inclinação é uma forma das letras que podem indicar estabilidade emocional do escritor, como equilíbrio, instabilidade. São formas que, se você chegar a um patamar desse, numa vara, e te pedirem isso, você tem que fazer da melhor forma possível. Para que tanto o cara que está lá na vara tenha uma boa impressão de você, e ele vai passar para o juiz. E o juiz, ali, ele vai interpretar quem é a Ana Paula. Né? A Ana Paula é uma pessoa que, tirando pela letra dela, com pouca experiência que ele tenha, digamos, é uma pessoa que tem equilíbrio, tem estabilidade, tem um controle emocional muito bom, né? E ela pode servir para os nossos propósitos. É lógico que não vai ser sempre assim, Ana Paula. Sempre vai existir, como eu te falei, o quem indica, né? Mas a maioria das vezes, tudo depende da gente. Se não for nós, não vai ser ninguém por nós. E uma coisa que eu gosto muito de falar, e muita gente não gosta, tá? Eu sou perito 24 horas por dia. Eu não sou perito só quando estou nomeado, que nem agora eu estou nomeado para 2 perícias. Mas eu não sou perito quando eu estou nomeado, eu sou perito 24 horas por dia, né? E se você não der valor para a tua profissão, ninguém mais vai dar, né? Então, a gente... Com certeza. A Pois gente não. tem que estar A gente tem que estar atento a isso, né? Mas eu perguntei assim no seguinte sentido. Eu pego lá, vê se tem lógica nisso que eu estou falando. Eu pego lá uma perícia e analiso, vou ter que inicialmente analisar aquela assinatura que está ali na minha frente. Aí eu vejo, por exemplo, que o tamanho da letra da assinatura é uma letra grande. O que isso pode me indicar? Eu não sei, eu não conheço a pessoa, mas eu sei ali que a letra dela é grande. O que A eu posso indicar complexidade, para a você pessoa? está falando, na Que ela verdade, da complexidade da escrita, né? Uma letra grande, né, Isso. que é bem complexa, o que ela pode indicar para você? Que a pessoa é uma pessoa inteligente, é uma pessoa criativa, que é uma pessoa, embora escreva de uma maneira simples, ela pode indicar que ela faz tudo com uma prática direta. Ela quer ser bem direta naquilo que ela está mostrando para você, tá? Ela... Entendi. Oi. Aí, isso. Aí, quando eu chego lá na coleta e eu vejo uma pessoa, por exemplo, que é tímida, uma pessoa que eu vejo que é mais básica, uma pessoa reservada, calada. Então, eu posso dizer que eu já posso assim ficar alerta achando que aquela letra não é da mesma pessoa. Entendi. Entendeu o que eu Então, quero, o que eu tô, o então, cenário que eu estou montando? Vamos dizer, a letra é grande, então você está dizendo que é uma pessoa extrovertida, uma pessoa confiante, uma pessoa. Aí eu pego lá na coleta, tá. tudo ao contrário. Será que eu posso fazer essa ligação Então, e o usar para comportamento e grafotécnica? as reações, né, da escrita. A organização e a Uhum. desorganização de uma escrita, ela pode indicar uma pessoa metódica, né? Planejada, com controle, ela sabe controlar a vida dela, né? E quando você fala de uma letra desorganizada, então, nesse caso, é uma pessoa que indica que é uma pessoa com bastante criatividade, tá? Ela tem bastante espontaneidade, também organização e falta de foco. Ela é uma pessoa organizada, mas ela não tem foco. Então, por que ela faz uma letra grande? Porque aquela letra dela
seja notada. Como ela não tem foco por si próprio, né? Vamos dizer, uma autoestima de si própria, ela faz uma coisa grande para que você preste atenção naquilo e, pela letra dela, você veja, eu estou aqui, tá? Eu sou o Ricardo e eu estou aqui. Essa é minha letra, tá? E você vai tirar suas conclusões, né? Mas são exemplos bem práticos. Uma pessoa com a escrita arredondada, escrita suave, ela pode ser vista como uma pessoa amável, né? Aquela letra bonitinha, já viu? Aquelas letras bem redondinhas, bonitinhas. Uhum. Isso. Desenhadinha, né? Parece que a pessoa Até está com demais. É uma capricho pessoa em fazer empática, com ali. boa comunicação. Daí a gente parte para uma pessoa com aquela escrita angulosa, né? Uma escrita forte. Ela pode ser vista e determinada como confiante, uma pessoa com personalidade muito forte. O que quer dizer isso? Aí tá. É aí que você começa, Ana Paula, a analisar não só a letra. É por isso que é bom, quando você vai fazer uma coleta, ou você faz videochamada, se for presente, melhor ainda. É aí onde cai aquilo que eu te falei. É você ter a possibilidade de analisar a pessoa, né? Os gestos da pessoa, as mãos da pessoa, os pés da pessoa, o rosto da pessoa, a maneira que a pessoa respira quando você faz uma pergunta a ela, tá? O transpirar dela. Existe uma técnica muito simples, né? Embora pouco utilizada. De 1 a 10 Hz, quando você fala com uma pessoa, como nós estamos conversando agora, nós estamos entre 1 e 10, mais ou menos. Isso mostra que nós estamos falando a verdade, tá? Acima de 10 Hz, acima de eu falar mais alto com você agora, eu, na verdade, sou médico. Eu já aumentei o tom de voz. Não aumentei? Aumentou o tom dos Hertz. Isso demonstra o quê? Mentira. Quanto mais a pessoa aumenta o tom e os hertz, ela está mentindo para você. Quanto mais você vai prestando atenção na mão da pessoa, quanto mais ela gesticula, você vê que ela está mentindo. Você vai fazer uma coleta, tá? Aí você chega lá na coleta e antes de você fazer a coleta, você tem uma certa dúvida, você tem uma certa... você não está acreditando muito naquilo que a pessoa vai dizer para você. Então, você conta uma historinha, né, simples. Você conta uma história bem simples. E pede para ela repetir aquela história para você, tá? Porque nós temos na nossa cabeça, o cérebro, ele pensa sempre de um lado, do lado direito para o lado esquerdo, tá? É sempre assim. Então, se você contar essa historinha, olha, eu fui jogar bola, tá? Sempre assim. Aí depois você pergunta, você foi jogar bola ontem? Sim, fui jogar bola ontem. Aí você muda um pouco. Ontem você foi antes de jogar bola ou você passou em algum bar? A pessoa começa a se perder, na Paula. Ela começa, na verdade, a não ter mais contexto para te falar. Depois disso, que você já tirou essa dúvida sua, aí você faz a coleta. Você vai ver que a coleta que você vai fazer é totalmente diferente daquilo que você vai pedir para ela escrever. O texto, ou o nome dela, ou a assinatura, ou a rúbrica, né? Você vai ver que ela vai mudar totalmente a escrita dela. Porque o cérebro, ele entra em defesa. Quando ele entra em defesa e quem determina como você escreve é o cérebro, né? Porque ele é só digital, você pega a pessoa nisso. Mas por quê? Porque isso distrai a pessoa, por estar, de repente, pensando na historinha e ela acaba escrevendo Exa normal, vamos dizer assim, sem exatamente. disfarce, sem Sem nada, aí máscara. por isso. Isso é muito Nossa, que interessante. legal, É muito interessante. legal. Nossa, Não, adorei. é muito.
Muito Adorei interessante. essa técnica. Tá? Muito Eu interessante. uso bastante, Muito não vou te interessante negar. mesmo. Eu faço muito serviço para banco. E nós estamos no ano 2026, né, Ana Paula? E é uma coisa que eu não gosto de falar. Em 2026, nós temos pessoas ainda analfabetas. Infelizmente. Infelizmente. E eu faço muito serviço para banco, tá? E a pessoa de idade que não sabe escrever, ela usa o dedo, né? A dactiloscopia para poder fazer. E eu costumo fazer muito isso com essas pessoas. Essa mesma historinha. Eu conto a historinha e peço para ela repetir. Depois eu peço para ela fazer a digital dela no papel. Quando a pessoa está falando a verdade, a digital sai que é uma maravilha. Quando ela está falando e você sabe que é mentira, né? Infelizmente acontece isso, a digital ela sai rubricada, ela sai cortada. Porque os papilos, né, da mão da gente, dos dedos, eles começam a suar. Então, o que acontece com isso? Eles cortam. Então, dali você vê que a pessoa, aquela digital da pessoa, com aquele suor, com aquela gordura que soltou, é mentira. Isso é muito interessante. Nossa, Então, tem várias maneiras da gente atuar muito. como perito, Ana Paula. Várias maneiras. Entendi. O senhor falou que a grafologia não é só a questão da letra. Além da letra, tem a questão a da A face, questão que o senhor da questão quer da dizer, fala. então a face, o Exatamente. gesticular, essa parte eu esqueci o nome, a expressão que dá agora, do comportamento Entra na também entra na grafologia. grafologia? Expressões não verbais, que chama. Isso, expressão corporal, Tudo tal. Então, entra na tudo isso entra na grafologia. Todos grafologia. eles entram na grafologia. Porque se a gente não lê, a gente não chega a lugar nenhum. Eu gosto muito de ler, tá? Eu gosto muito de ler um livro que é do José Bosco. Ele fala muito da grafologia e competência. Procura esse livro aí, José Bosco, Grafologia e Competência, e da Luciana Bosch também, que é o Guia Prático da Grafologia. É um livro simples, barato, e que te fala muito sobre grafologia. Tá? Deixa eu te perguntar sobre os Hum. pingos nos is, porque eu já tive estudando um pouco sobre grafologia, eu gosto muito dessa parte, e falam muito sobre a questão dos pingos nos is, que o pingo pode falar muito sobre uma pessoa. Se estiver muito afastado do i, é uma pessoa muito distraída, se estiver muito ligado ao i, porque é uma pessoa que é mais materialista. Isso é verdade. Se não tiver pingo nenhum, é porque a pessoa não está nem aí para nada. Isso É a pura bate verdade. mesmo com a realidade? É a mais pura verdade. É Caramba. aquela pessoa que não dá atenção para nada. Muito longe. A pessoa está distante de tudo. Tá, tanto faz Tá como tanto longe. fez. Muito Entendi. perto, né? É uma pessoa apreensiva. Está com medo daquilo que está fazendo. Não colocou o pingo. Não estou nem aí. Para mim, tanto faz, tanto faz como tanto fez. Aí, Pouco me importa. Você está totalmente certa. caramba. Você está totalmente certa. Entendi. Eu não tenho a sua expertise, nem de longe, mas como eu gosto do assunto, eu leio muito, mas eu gostaria de ter assim, uma referência melhor, um, um curso assim que fosse mais completo. Às vezes fala uma coisa, mas não fala da outra, entendeu? Então, acho que por isso que a gente tem que ler, né? Que vai Então, pegando o um que eu falo pouco para você, Ana de Paula, se cada. você pegar um curso aí de 2 anos, tá? Um curso de 2 anos, quando chegar no final do primeiro ano, você já esqueceu coisa de janeiro. Essa é a pura realidade, Verdade. tá? Essa é a pura realidade. Então, o que eu digo para você? Pega cursinhos que são básicos, são pequenos. É aquele curso que você vai usar ele, você vai guardar ele e você vai ter ele em mãos, né? E porque ele é curto. Então você vai aprender o curso, você vai compreender o curso e vai colocar em prática. Mesmo que não seja periciando ninguém.
Mas como eu te falei, com alguém de casa, alguém da família, ou você mesma, né? Uhum. Entendi. O Marcos levantou a mão. Marcos? Não, eu queria saber o seguinte, no caso de uma pessoa que está em um estresse alto, a letra dela seria mais é, é, desorganizada, tipo, com um pouco de espaçamento entre um e outro, ou seria desorganizada com muito espaçamento entre uma e outra? Eu não devo me entender, Ana Paula. Uma pessoa com alguma Não, deficiência, que não, tem alguma deficiência. A letra não. com? Oi? É com estresse alto, momento de um Ah, estresse alto. desculpa. É uma pessoa especial, correto? Não, com um Uma estresse, pessoa especial, isso. não, momento de estresse alto. Estresse. Ah, desculpa. Estresse alto, entendi agora. Uma pessoa com estresse alto, ela, como que seria a letra dela? Então, Seria mais rápida, né? Provavelmente, mais espaçada, menos mais, espaçada. Como que mais ficaria? espaçada. Ah, é? Não, eu pensei ao Não, é mais contrário. espaçada. Por quê? Você está vivendo aquela situação de estresse, né? Por algum motivo. Então, o que que seu cérebro faz? Ele precisa te defender, né? A verdade é essa. O nosso cérebro está aqui para defender a gente, né? A nossa pinha está aí para isso. Então, o que que acontece? Eu vou fazer o Ricardo escrever de uma maneira rápida para poder ficar livre disso logo. Então, você faz o quê? Você faz uma escrita rápida e bem espaçada, para que não Entendi. termine logo. Ué, você sumiu? Estou aqui. Ih, peraí que desconectou. Ih, tivemos um probleminha na conexão do Dr. Ricardo. Dr. Ricardo. Então, voltou, Voltou, voltou. voltou. O nervosismo, o indivíduo, quando ele está nervoso, ansioso, afeta, na verdade, a escrita dele, né? Porque ele cria uma tentativa de enganar, né? O indivíduo, ele pode tentar enganar a gente, nosso perito, alterando a escrita e o comportamento. O indivíduo ele pode cooperar com o perito fornecendo as informações de amostra de escrita, com muita facilidade. Ele pode te dar isso como se fosse um presente para você. Por quê? Vamos lá. Tem pessoas, Ana Paula, eu sou psicanalista, tá? Tem pessoas que, principalmente os narcisistas, eles não gostam de perder para ninguém, né? Narcisista não perde para ninguém, a última palavra é dele. Então, quando você pega um narcisista para você fazer uma perícia, ela é a mais complicada, porque ele vai fazer de tudo para demonstrar para você que ele está certo, tá? Então, antes dele chegar em você, você pode ter certeza absoluta, Ana Paula e Marcos. Ele vai ler, ele vai procurar entender o que que é a grafologia, o que que é que você vai fazer com ele, né? Mas ele esquece de uma coisa, é isso que eu te falei que é muito importante. Ele esquece que você é uma pessoa preparada, é um perito preparado, não só para a escrita, mas para a imagem facial, né? A maneira que ele está agindo com as mãos, com o rosto, o respirar dele, o movimentar das sobrancelhas, da boca, sabe? A maneira que está gesticulando com você, ele esquece tudo isso, que ele vai focar só na escrita. É onde você pega ele na curva. Isso é muito interessante, Entendi. muito interessante. Então, ele pode, mesmo sendo, por exemplo, uma autofalsificação, vamos falar numa autofalsificação. Então, ele já vai Já. preparado para mostrar que ele está certo, então ele vai manipular a Sim, escrita. Porém, como ele está muito focado em manipular a escrita, ele vai esquecer dos outros aspectos e vai se, acabar vacilando em alguma coisa, e aí que a se gente entregando.
Por quê? Na linguagem corporal. Exatamente. Por quê? Vamos lá. Porque depois dele escrever tudo que ele escreveu, você dá um tempinho para ele e fala, se me faz uma gentileza agora, eu vou fazer um ditado para você, que nem de pré-primário. Escreve para mim isso. Uma coisa muito simples. Você bola alguma coisa na hora ali e manda ele escrever. Você vai ver que o comportamento dele vai mudar. Porque ele foi preparado para a escrita da assinatura. Ele não foi preparado para uma escrita que você vai ditar a ele. Né? É onde você pega ele. Que ele tem que pensar. O raciocínio dele vai estar muito rápido para a escrita, né? Para aquilo que ele vai te mostrar, mas não vai estar rápido para o seu ditado, simples. E com isso você pega ele. Entendi. Nossa, muito bom, hein, Marcos, para os teus livros. E até o Marcos, ele falou na semana passada a questão dos psicopatas. Há como, eu sei, tá? Por favor, psicólogos de plantão, eu sei que tem que ter um estudo longo, não é assim, né? Simplesmente você olhar para a pessoa e dizer que ela é psicopata ou não. Eu sei que há um estudo complicado até para você diagnosticar. Por favor, mas assim... Por favor, psicólogo, não batam a gente, por favor. Por favor, não me bata. Mas na escrita, existe alguma coisa que a gente possa perceber? A psicopatia? A questão da psicopatia? Existe alguma coisa? Sim, vamos lá. Como você vai revelar isso? A psicopatia é o seguinte, o psicopata em si, ele é uma pessoa muito audaciosa. Tá? Ele é muito audacioso. Porque para ele, nunca na vida ele vai ser pego, em nada. Jamais. Então, tudo que você mandar ele fazer, ele vai fazer com a maior perfeição que você possa imaginar. É isso que eu estou te falando, Ana Paula e Marcos. Você vai pegar ele justamente com as mínimas coisas, com o simples ditado. Porque ele não está preparado para aquilo. Eu gosto muito do Palumbo. Palumbo é um psiquiatra forense, acho que todo mundo conhece. Dr. Palumbo. Não sei se vocês conhecem. Procura Dr. Palumbo, é maravilhoso. Ele parece até o Einstein. Ele tem o cabelo do Einstein. Ele fez a entrevista com o Maníaco do Parque, com o Chico Picadinho, nossa, com muita gente. E eu gosto muito dele porque quando ele fez residência no manicômio psiquiátrico, tá? E ele ouvia muito falar lá de um doutor chamado Mão de Ferro, um médico psiquiatra. E ele queria muito conhecer esse Mão de Ferro por toda a lei. Quem é o Mão de Ferro? Para ele, o Mão de Ferro era um cara perigoso, um médico altamente perigoso. Totalmente diferente, Ana Paula e Marcos. O Mão de Ferro pegava os supostos malucos lá, né? E colocava dentro do carro dele, sem camisa de força. O carro dele era um carro conversível, e saía dentro do manicômio dando voltas. E um dia o doutor Palumbo perguntou para ele: doutor Mão de Ferro, por que o senhor faz isso? O senhor não tem medo que eles agridam o senhor? E a resposta dele foi: lobo não come lobo. Muito interessante. Se você analisar bem, você citou sobre os psicopatas. Na hora que você for fazer uma perícia com uma pessoa que você tenha a menção que ela seja um psicopata, você tem que, na verdade, falar a mesma linguagem dele. Porque lobo não come lobo. Ele tem que sentir que você tem o mesmo poderio, a mesma força que ele. Se você se abaixar naquele momento para ele, ele vai montar em você. Ele vai transformar você, na verdade, num bonequinho que ele vai te fazer de gato e sapato. Mas se você chegar a falar a mesma língua dele, a altura da língua dele, acabou ele. Você moe ele. Você faz com que ele vire bebê de colo. Assim, só uma dúvida. No caso assim, serial killer como Ted Bundy, que ele ninguém imaginaria que ele seria o que ele é, sabe? O que ele é, o que ele foi.
mas ele é organizado, que sabe ganhar todo mundo. Como é que a gente pode pegar um selfie desse tipo, organizado, e que ninguém dá nada? O dele cortou, Ana Paula. Ele está falando do Ted Bundy, né? Bundy, né? Ted Bundy é um psicopata muito conhecido nos Estados Unidos, e ele está dizendo como pegar essa pessoa. Tem como verificar pela letra? Como que seria a letra dele? Desorganizada? Seria algo... como seria? Quais seriam as características? Seria uma letra sem organização nenhuma. Aquilo que você mandasse ele ia escrever totalmente diferente, ele ia escrever da maneira dele, né? Com a personalidade dele. Jamais ele aceitaria que você desse uma ordem a ele, tá? Porque ele, naquele momento, ele é o ser superior, tá? A psicopatia, na verdade, ela é uma doença muito interessante. Por quê? O psicopata, ele nasce psicopata. Ele não se torna um psicopata ao longo da vida. Ele nasce psicopata. Existe cura? Sim, existe cura. Mas a família tem por obrigação de analisar a criança desde o pequeno gesto que ela começa a fazer. Uma desobediência, um grito, quebrar uma xícara, né? Um comportamento que não é normal de uma criança. A criança quebrar alguma coisa por acidente é uma coisa. Você mandar uma criança fazer alguma coisa que para você é correto e ela se opor a isso de uma maneira agressiva, ela já demonstra, na verdade, que ela vai ter um tom de autoridade quando maior sobre você e vai se tornar eu não vou falar um psicopata, mas vai se tornar um narcisista que pode chegar a uma psicopatia, né? Porque o narcisista, ele nada mais é que um psicopata, né? Só que da maneira dele. O narcisismo eu lido muito com isso. Infelizmente, eu lido muito com isso, com pessoas narcisistas. E, como estou te falando, elas não aceitam, em hipótese nenhuma, que a última palavra seja sua. Né? Tem que ser sempre certa. Ela é a certa, ela é a correta, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente for fazer uma análise de assinatura do narcisista. Porque ele vai querer impor para você, e muitas vezes, Ana Paula, não só peritos, mas eu já vi advogados com medo do cliente quando você vai fazer coleta de uma assinatura. Porque o cara é um narcisista. Ele olha para o advogado de uma maneira tão agressiva que o advogado fica com medo dele. Uma coisa que você não pode ter, nós como peritos, jamais é ter medo. É lógico que você não vai enfrentar ninguém de braço aberto, você não é, né, não chega a esse ponto. Mas uma coisa que é muito importante para nós peritos é olhar as pessoas que a gente vai fazer as coletas de assinatura, enfim, olhar nos olhos. Porque os olhos, Ana Paula e Marcos, são o espelho da alma. A única coisa que não te deixa mentir na face da terra são os seus olhos. A pessoa que olha para a esquerda, olha para a direita, olha para cima, olha para baixo, enfim, não olha para você, ela está fugindo de você, por algum motivo. Você já tem que ficar atento a isso. Essa é a primeira e maior situação que tem. Quer pegar um mentiroso numa coleta de assinatura? Você perde 3, 4, 5 minutinhos olhando para o rosto dele. Você vai deixar ele apavorado. Ele vai tirar os olhos de você de uma maneira tenebrosa. Agora, se ele manter aquela reação simples, aquela reação tranquila com você, você olhar nos olhos, os olhos estão olhando para você de uma maneira bem apaziguada, você pode ter certeza que você vai ter uma coleta maravilhosa, ele não vai estar mentindo, tá? E você vai sair dali, vocês vão sair dali satisfeitos. O Marcos tem outra pergunta. Então, é o seguinte, sobre
serial killers e psicopatas dizem que a criança que tem tendência a matar animais é o primeiro traço do futuro assassino, serial killer. Não é isso? Ou esse mito é errado? Olha, eu acho que a gente está falando isso agora por esses delinquentes aí que fizeram isso com esse cachorro, né? A psicopatia, ô Marcos, ela não é a tendência só de matar animais, né? Não, assim, crianças, assim, que as crianças, assim, porque eu ouvi muito aquela série Dexter, sabe? Aí lá foi que veio, que dizem é, que, assim, que as crianças que matam animais, quando crescerem, já vão ser assassinos ou psicopatas. E saber se isso é Olha, verdade ou mito. Marcos, pode ser que não seja um psicopata, mas a pessoa, a criança, né, o jovem, que ele não tem amor a um animal, ele não vai ter amor no ser humano, né? Mas isso aí compete muito à família, né? Vai competir, a competência vai ser muito da família. Se a família for uma família estruturada, aí você vai falar, puxa, mas a família desses moleques tem estrutura. Sim, tem estrutura, tem dinheiro, né? E eles fizeram essa atrocidade com esse animal. Você consideraria eles psicopatas? Assim, eu consideraria, porque se eles fazem isso com o animal, pode fazer com outras pessoas, como psicopatas, como que tem famosos aí, começaram a se matar animais, e depois que cresceram, começaram a matar pessoas. Marcos, é o seguinte, a gente não pode confundir psicopatia, que é uma doença, tá? Isso é muito perigoso. Por quê? Se colocarem eles como doentes, eles jamais vão ser penalizados de maneira alguma. Ainda mais, para ser franco com vocês, eu acho que penalidade para eles não vai ter nenhuma, tá? Essa é a pura realidade minha, na minha percepção. Mas a gente não pode colocar eles como doentes, porque isso aí ia livrar eles de qualquer tipo de punição. Tem que colocar eles, na verdade, na situação de pessoas com má índole, né? Que eles não têm amor no animal, não vão ter amor numa pessoa, mas não como psicopata, tá? Porque, na verdade, eles não estavam... O psicopata, ele jamais anda acompanhado. O psicopata, tudo que ele faz sozinho, porque ele não quer que ninguém descubra. O psicopata, na verdade, ele tem aquele crime que ele comete como um troféu. Para ele, não passa de um troféu, tá? Agora, o que esses moleques fizeram, na verdade, foi apenas uma grande maldade com um ser que não sabia se defender. Se fosse um ser humano, eu queria ver se eles faziam isso. Não ia fazer nunca. Então, não pode colocar eles como psicopatas, mas sim como pessoas de má índole, tá? Que podem crescer, exatamente, ou em grupo ou sozinhos e cometerem crimes. Isso pode acontecer, tá? Até porque o senhor falou assim, é uma família estruturada. Pode ser uma família com dinheiro. Exatamente. De repente, uma família com dinheiro, não uma família que tem Não, estrutura, que vai ensinar princípios, que vai ensinar limites, porque os jovens de hoje estão muito sem limites. Então, sem, de repente, uma educação correta, não é uma educação de livros, de escolas caras, mas é a educação dentro de casa mesmo, de respeitar os outros. Então, realmente, pegar e falar que é psicopata. Não, de repente é só ruim mesmo, é sem limite, estava brincando. Né? Então, tem que separar eu bem me as coloquei coisas. errado. Eu me coloquei errado mesmo. Eu me coloquei errado. Quando eu falei de estrutura, na verdade, é estrutura financeira. Não é estrutura Financeira. familiar. Não. Tanto que mostra que a mãe dele, depois que eles foram passear, não deram bola alguma.
tá? Para eles foi a coisa mais natural do mundo. Mas isso acontece, Ana Paula e Marcos, há muito tempo. Nós tivemos aquele caso do pessoal, dos moleques, né, que colocaram fogo no índio. São psicopatas? Não, são maldosos. Para eles estavam fazendo uma brincadeira, uma pseudo-brincadeira, colocar fogo numa pessoa. E aí, são psicopatas? Não, são pessoas maldosas, com índole maldosas, né? E nós precisamos, como peritos, temos muito cuidado com isso. Porque quando a gente vai fazer uma perícia, você não sabe quem você vai encontrar. Né? A gente não sabe. E uma última dúvida. O senhor falou a questão do olhar nos olhos, que de repente aquela pessoa não te olhar diretamente, ficar desviando o olhar para a direita, para a esquerda. Mas qual é a diferença da pessoa que está mentindo e da pessoa que é tímida, por exemplo, que não é o jeito do olhar? Como que a gente pode distinguir a mentira da timidez? Então, vamos lá. Ana Paula, a pessoa tímida, né? Ela não deixa de... Opa, você sumiu. Peraí. Sumiu tudo agora. Apareceu. Ana Paula, a pessoa tímida, você conhece ela não só pelo olhar, mas pelo toque das mãos. Tá? Vamos lá. Existem vários tipos de aperto de mão. A pessoa que aperta a tua mão com uma certa distância, ela quer manter distância de você. A pessoa que aperta a tua mão com firmeza, é aquela pessoa que você pode confiar nela, né? Aquela pessoa que aperta a tua mão, abraça a tua mão, mas não aperta, é aquela pessoa que você não deve confiar nela. Agora vamos voltar para os olhos. Quando eu te falei que os olhos não mentem, e vai depender muito de vocês, de nós, no caso, o que vai acontecer? Você olha para o rosto da pessoa, a pessoa é tímida, ela não vai desviar o olhar de você, Ana Paula. Pode ser que ela olhe para baixo, você vai ver um semblante tímido, diferente de um semblante de uma pessoa que está mentindo. Porque a pessoa que está mentindo, ela está procurando um lugar para escapar. Direita, esquerda, em cima e embaixo. Por quê? O seu cérebro, ele está enviando informação para você. Não olha para ela, não olha para ela, não olha para ela. Se você olhar, ela vai descobrir sua mentira. Tá? É essa a diferença. Mas e aquelas pessoas que mentem, que eu já tive, eu já infelizmente passei por isso, da pessoa estar mentindo, eu saber que a pessoa está mentindo, e ela olhasse para você normal, plena, como se nada tivesse acontecido. Então, veja bem, como é que a gente faz? É aí que é gostoso. A pessoa está olhando... Não, é gostoso, sabe por quê? Porque quando você está conversando com a pessoa e a pessoa está mentindo para você, quando a pessoa está falando a verdade, Ana Paula, o olho, ele jamais, jamais na vida, ele vai abrir 90%. Tá? Você vai abrir normal ele, como você está abrindo agora. Quando a pessoa está mentindo para você, ele abre acima de 90%. Ele arregala para você. Abre assim? Exatamente. Faz assim? Assim eu estou normal. Assim você está normal. Você abriu a mais, arregalou o olho, na verdade, você quer me intimidar. Você quer que o meu cérebro me intimide. E é isso que você não pode deixar acontecer. É onde você pega o mentiroso. Entendi. Nossa, amei. Amei. Quer dizer, se ela não está desviando o olhar, está olhando para você. Aí, e foi uma situação mesmo dessa. E eu falei, não, você foi no lugar? Fui. Aí, como é que foi? Foi legal? Foi legal, tá? E foi falando, mas eu sabia que era mentira. Aí, no final, eu falei, não, é mentira. Eu sei que você não estava lá, porque eu liguei, você não estava lá. Mas eu realmente não reparei nessa questão de estar mais arregalado ou não. Então, você pode observar que você vai ver que os olhos, eles não vão abrir normal. Eles vão chegar para você e... Né? Porque eles querem dominar você, ele quer dominar você de alguma maneira. O que você não pode.
É aquele olhar assim, não, eu estou falando a verdade mesmo, Justo. né? É assim, eu estou forçando É, aqui. Não estou mentindo, não, tá? Eu estou tudo forçando. bem, exatamente, é isso mesmo, Ana Paula. Tô forçando. É isso mesmo, Entendi. é isso mesmo, Nossa, legal. tá? Agora, Marcos, Peraí, tem gente. você que está fazendo o curso, já faz quanto tempo? Então, assim, eu comecei hoje pela apostila. Aí eu vou assistir às aulas a partir da manhã. Certo. Marcos, o que você vai fazer é o seguinte, aquilo que eu falei, eu rebato e bato em cima. Eu sei que muita gente vai odiar o que eu vou falar de novo. Cursos caros não fazem peritos bons, tá? A verdade pura é essa. Por quê? Porque, Marcos, Ana Paula sabe disso, a perícia, você tem que gostar dela. Você tem que ter amor pelaquilo que você faz. Não é amor pelo dinheiro. O dinheiro é bom? É ótimo, é maravilhoso. Mas o que é mais importante da perícia é você, depois que você concretiza e dá o resultado ao juiz, você faz o seu laudo e manda para o juiz, e você vê que o juiz não indeferiu em nada, e nenhum dos assistentes, nem o outro perito indeferiu, você se sente gratificado. E a coisa mais gostosa do mundo é a gratificação. O dinheiro é muito importante, é ótimo, né? A gente precisa do dinheiro para sobreviver. A verdade é essa. Mas a gratificação de você ter sido acolhido pelo aquele tribunal, sabe? Ele ter sido receptivo com você, ninguém indeferiu você, é a coisa mais gostosa do mundo. Você se sente realizado. Eu fiz um bom trabalho, né? É a coisa mais gostosa, independentemente daquilo que eu falei. Você pode ser um faxineiro ou um astrofísico, desde que você, né, faça da melhor forma possível, com o mais carinho possível. Então, continue assim, Marcos. Continue estudando, continue procurando, continue entendendo, tá? A grafotécnica, a grafologia, a documentoscopia é um segmento, é uma coisa atrás da outra, tá? E você vai aprendendo, você vai ver que você vai, a grafologia, ela vai puxar o grafotécnico, que grafologia e grafotécnico grafologia é uma coisa, grafotécnico é outra. Documentoscopia é outra, papiloscopia é outra. Então, numa área só da grafologia, tem vários segmentos. E você procura se aprimorar primeiro em um. Bom, estou bom nesse. Agora eu passo para a grafotécnica. Que aí a grafotécnica é aquilo que a gente fala, Ana Paula, que é a análise do comportamento do ser humano, que a gente está acabando de falar. Né? A gente tem que usar a grafotécnica para o comportamento do ser humano, porque o corpo ele fala por si. Eu tive no IML conversando com um médico e é muito interessante isso. E ele me disse uma coisa e é verdade. O corpo, gente, mesmo depois de você morto, o corpo fala por você. É incrível, mas o corpo fala por si. O corpo, ele conta a história. E se você conversar com ele, ele vai te contar o que aconteceu. É muito interessante isso. Isso já é na área, na verdade, da necrópsia, né? Enfim, que não é no nosso caso ainda. Quem sabe um dia, né? Porque para você ser polícia civil, Ainda não. até 70 anos você pode. Mas só vamos com calma. Né? Então, aqui a Sônia Mello está falando que estamos todos adquirindo conhecimento, que é muito importante termos essa base para começar a observar os comportamentos dos outros. Concordo plenamente, Sônia, a gente tem que observar o comportamento. E o Tiago pergunta, durante a atuação do perito forense, o réu do processo tem conhecimento da nossa pessoa? Depende muito, depende muito. Se você for fazer, na verdade, uma coleta presencial, ele vai ter conhecimento sim, né? Mas, como é que é o nome dele? Tiago. Tiago é o seguinte,
O perito, embora não seja uma profissão reconhecida ainda, né, pela justiça, conforme outras profissões são, a gente não tem um órgão de classe, que já passou da hora da gente poder ter isso. Você Verdade. tem que se impor com o perito, porque você, naquele momento que você está fazendo perícia, pode estar você, o periciado, o advogado, o auxiliar de justiça, enfim. Você é um cara nomeado pelo juiz. Então, você ali, naquele momento, você é os olhos e o ouvido do juiz. Então, todo mundo que ali está tem que respeitar você como perito. Você tem que ser respeitado. Por isso eu falo, eu sou perito 24 horas por dia. Eu não estou perito, eu sou perito. Eu estudei para ser perito. Porque o policial militar, ele não é policial militar quando ele está de farda. O policial civil não é policial civil quando ele está, né, com o distintivo, com a arma. Não, ele é policial 24 horas. Então, nós, peritos, somos peritos 24 horas por dia. Então, nós temos que nos dar valor de peritos. E quando a gente, eu não digo da carteirada, não é isso, gente. Mas quando a gente puder falar da gente, qual a sua profissão? Bom, eu sou engenheiro mecânico, tá? Ótimo. Mas sou perito grafotécnico. E você tem que falar isso com gosto, porque a coisa mais bonita é você ser perito. Porque a perícia não é para qualquer um. Muitos tentam, né? Muitos se aventuram, mas desistem no meio do caminho. Fortes são aqueles que vão até o fim. E quando você consegue chegar até uma nomeação, é um privilégio maravilhoso. Eu, graças a Deus, não posso reclamar. Né? Eu não posso reclamar das nomeações, não posso reclamar mesmo. E eu queria pedir permissão para você, Ana Paula, para agradecer uma pessoa que me ajudou demais, tá? A Cássia. A Cássia me ajudou muito, sabe? É uma pessoa que eu conheci na internet e a Cássia me fez todos os tribunais que eu sou cadastrado, ela fez tudo para mim. E com esse cadastro que ela fez, eu consegui, como eu estou te falando, eu consegui no Nordeste, que jamais eu ia conseguir, porque é complicado. Sentar no computador e começar a fazer preencher as suas vagas, né? Você, É é muito muito ruim. ruim, é muito complicado, é muito documento. Então, quando eu contratei a Cássia, ela fez tudo por mim e para mim. Eu tenho muito a agradecer para ela. A primeira coisa, eu agradeço muito a Deus de ter me dado essa oportunidade, né? E agora poder exercer essa profissão, que é uma coisa que eu sempre almejei, eu sempre gostei. Mas por que você não ficou na polícia? Porque não era para ficar. A gente fica onde a gente se sente bem, né? E aqui, como perito, eu me sinto muito bem. Eu sou muito gratificado. Mas você pode não ganhar muito. Como eu estou te falando, o dinheiro é importante, é importantíssimo. Mas para mim, no momento agora, ser perito é muito bonito. Você é muito respeitada, Ana Paula. Quando você se apresenta, não precisa de distintivo, papo furado, andar com carteirinha, distintivo, colocar no pescoço, badela, pelo amor de Deus, não faça. Marcos, nunca te derem uma carteirinha, te derem um bolachão para você andar, nunca, é crime. Né? Nós não somos polícia, nós somos peritos, né? Que, quando nomeados pelo juiz, estamos perito, mas quando não estamos nomeados, não deixamos de ser perito. Né? E vamos honrar nossa E não é profissão. uma carteirinha de paz. Não, Vamos sim, vamos ter orgulho de ser não perito. não é uma carteirinha que vai te mudar. Você pode até ter, De jeito como um algum. adorno bonito, para ter em cima da tua mesa no escritório, que nem eu tenho. Eu tenho muita coisa aqui. Né? Pode tirar foto. Tem muita Legal. coisa aqui, mas é particular meu, que eu acho bonito. Mas andar com ele na rua, jamais. Como eu já vi peritos, Ana Paula e Marcos, andar com algema. Para quê? Nossa. Qualquer cidadão de bem, ele pode prender qualquer um. Em flagrante delito, você não precisa ser ninguém. Você pode ser José Ricardo, mecânico. E está acontecendo um crime e você prendeu o cara em flagrante. Qualquer cidadão pode, isso está na lei.
Então não precisa você andar com uma carteirinha para falar, olha, sou perito. Para que você vai fazer isso? Né? E se expor a isso. Entendi. Marcos, faz sua pergunta e a gente tem 2 minutos para terminar. Não, então, Fala aí. eu quero agradecer seu conhecimento. Na realidade, eu sou escritor de thriller investigativo, mas eu estou apoiando empresa criminal também, para apoiando histórias que eu escrevo. E quem sabe um dia, mas assim, eu agradeço muito o seu conhecimento, foi muito bom. Vai ser de muito trabalho para mim também, meus trabalhos. E gratidão mesmo por todo o conhecimento. Marcos, você e quem mais estiver na nossa live, o que precisarem, está no WhatsApp. Eu tenho o maior prazer em ajudar as pessoas. Porque quem não presta para ajudar, não presta para viver. Essa é a mais pura realidade. E vou te falar mais, Marcos e Ana Paula. Quando o trabalhador está preparado, o trabalho aparece. Isso é uma coisa inevitável. A gente vai se preparando e sim, aí as coisas vão acontecendo. Então, gente, eu sei que está ótimo o papo, mas a gente tem que terminar, que a gente está com 1h18 já de palestra. Agradecer, doutor Ricardo, muito obrigado. Eu adorei a questão da mentira, gostei muito, gostei dos outros aspectos, né, Marcos? E espero poder tê-lo aqui outras vezes. Já olhei aqui o livro, enquanto a gente estava conversando, eu olhei o livro e vou baixar e vou começar a ler a questão da grafologia. Não tenho curso ainda, como eu lhe falei, ainda não fiz, mas gostaria muito de fazer. Eu gosto muito dessa parte do comportamento humano. Semana passada tivemos até a neuropsicóloga aqui, e a gente já se conhece, né? E eu falei com ela como eu gosto de entender como o nosso cérebro funciona. Mas eu acho que a gente vai estudar e ainda vai ter coisa para estudar, porque é algo muito complexo. Mas existem os padrões, e estudar esses padrões, para mim, é muito gostoso. Eu gosto muito de estudar. Eu sou graduado em neurociência. Nossa! Eu sou graduado em neurociência, eu sou graduado em PJM. O que é PJM? Policiamento Jurídico Militar. Tá? E programação neurolinguística. Sim. Peixe. Também. Nossa. O senhor fez alguma... O senhor tem tempo de fazer outra coisa além de estudar? Tá. Porque eu já contei umas 4 graduações aqui. Eu trabalho muito, graças a Deus. Tenho as empresas que eu presto serviço. Tenho 5 filhos. 5 filhos, 4 homens e uma menina, que está se formando agora engenheira. Maravilhosa, Sara. Ela que me ajudou a colocar você no ar aqui. Entendi. Tá? Mas tem tempo sim. A gente tem que arrumar tempo. Sabe por quê, Ana Paula e Marcos? Eu quero uma coisa da vida que para mim é muito importante, principalmente na idade que eu estou, com 58 anos. Ah, mas você fala muito disso, você está achando que você é velho? Não, velho é roupa. Mas eu tenho uma bagagem já grande. Eu quero esperar a morte vivo. Eu não quero esperar a morte estando morto. Por isso que eu estudo muito, Ana Paula. Porque quando ela vier, e ela vai vir, eu quero estar vivo esperando ela. Entendi. E estudar deixa a gente vivo mesmo, porque a gente vai aprendendo, e principalmente quando a gente está estudando algo que a gente realmente gosta. Porque quando a gente está na fase escolar, a gente acaba estudando coisa que não gosta. Mas quando a gente está focado ali naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente quer aprender, realmente deixa a gente com mais ânimo, mais vontade de aprender. Você fica muito feliz. Você fica muito feliz. E aprende muito, Ana Paula. E aprender não ocupa espaço algum. Não. E, na verdade, a gente só usa 10% do cérebro. Tem 90% para a gente aproveitar dele ainda. Então, vamos usar e abusar dele. Né? Olha, gente, foi um prazer conversar com vocês. Vocês têm meu WhatsApp. Ana Paula, quando você quiser fazer o curso de grafologia, fala comigo, eu te dou de presente o curso. Eu te dou um curso de grafologia. Ah, não acredito. Eu dou um curso de grafologia. Sério? Gente.
baixa as Ganhei meu apostilas para dia. você, te dou. Te dou de presente um curso de grafologia. Ah, gente, adorei. Amei. Te dou de presente. Muito Então, obrigada. Muito obrigada. pode Meu mesmo confiar. pra gente, Tá ótimo. meu mesmo pra Você gente, também, obrigado Marcos. também, O que você precisar de mim, pode contar comigo a hora que for, quando for, para o que for. Eu não sou expert em nada. Eu apenas sei alguma coisa. Mas aquilo que eu sei, eu gosto, na verdade, de passar para frente. Eu não guardo para mim. Pois é. Mas isso é a lei, né? Quanto mais a gente tem a generosidade, mais a gente ganha, sabe? A pessoa quer reter, mas isso é bobagem. Quanto mais a gente abre a mão, quanto mais a gente dá, mais a gente vai Com ganhar. certeza. E a gente não tem que pensar no ganho, a gente tem que pensar no que a gente está ajudando o outro. Exatamente. Então, como eu ganhei, gente, eu ganhei um curso de grafologia, pode deixar que, com certeza, eu vou dividir também o meu conhecimento com vocês, para a gente poder espalhar isso daí entre os Vamos clientes. seguir. É o que eu sempre falo. Quanto mais a gente não pode ficar parado, como o doutor falou desde o início. Não é que você fez um curso, você ficar parado ali. Não, você tem que buscar, tá aprendendo mais, tá se edificando mais a cada dia. Para quê? Para que você se torne um profissional melhor. Então, muito obrigado, doutor Ricardo, mais uma vez. Obrigado por tudo. Que Deus lhe abençoe muito. Marcos, obrigado também pela sua presença aqui de novo, né? Fortalecendo. A Evenildes, a Sônia, que já falei, o Tiago. Os outros não estão aparecendo para mim, mas agradeço a todos pela presença. Nós vamos colocar essa palestra no YouTube em breve, até sexta-feira. Não, hoje é quinta. Então, até quarta-feira que vem, nós vamos colocar essa palestra no YouTube e espero vocês para a próxima oportunidade que A tivermos hora que aqui. precisar, tuas ordens. E para mim foi um grande prazer conhecer vocês. De coração. Tá Foi um ótimo, eu grande também. prazer. Precisando de alguma coisa, estou Minhas aqui. portas estão abertas também para vocês. Meus irmãos de carreira. Isso, Não é? verdade. Um exemplo, hein, gente? Vamos seguir esse exemplo. Estudar, vamos ficar vivo até chegar à morte, não foi isso que você falou? A gente tem que ficar vivo esperando que a morte chegue mais vivo. Não é esperando a morte Vivo, esperar. morto. É esperando a morte com Isso. vida. Eu vou até escrever lá no grupo. Temos que esperar a morte com vida. Exatamente. Tá bom? Então, gente, ficamos por aqui. Eu Até a agradeço próxima. por vocês. Obrigado. Tchau.